Então não tem problema a gente falar de vários assuntos e lembrar as ferramentas que são mais úteis no momento. Tá? Hoje a gente vai falar da lei dos senos, que é bem simples, aliás, e bastante útil na hora de resolver problemas envolvendo triângulos. A gente falou das razões trigonométricas, né, do seno, cosseno e tangente, mas fica muito restrito aos triângulos retângulos. Se for diferente o triângulo retângulo, né, se não tiver um ângulo de 90 graus no meu triângulo, o que eu faço? A gente tem outras duas regras principais que nós vamos usar aqui hoje. Hoje não. Hoje a gente vai falar da lei dos senos e na próxima aula a lei dos cossenos. Relembrando aqui que a gente vai usar sempre a trigonometria, os ângulos notáveis, né? Exceto quando tiver uma tabela ou tiver mais dados ali no exercício, mas na maioria dos problemas a gente vai usar esses ângulos aqui como referência, tá? Seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60 graus. Acho que essa tabelinha aqui todo mundo já sabe de cor e a gente vai usar ela bastante. Um outro lembrete que eu quero fazer hoje são sobre os arcos no ciclo trigonométrico. Qual que é a relação do seno e do cosseno entre alguns ângulos específicos? Principalmente os ângulos notáveis. Né? O que acontece, por exemplo, que não tem na minha tabela lá 120 graus ou 135, né? Zero, não tem na minha tabela, mas a gente consegue, usando o ciclo, descobrir qual o valor do seno e do cosseno desses ângulos aí. Então aqui eu desenhei um ciclo, ou círculo, tanto faz, e marquei alguns pontos. Então aqui, ó, uma bolinha roxa, uma vermelhinha, um azul, um verde, coloquei alguns pontos principais aqui, e esse círculo tem raio 1. Tá? Então vai funcionar, como vocês já sabem, funciona como se fosse um plano cartesiano aqui, né? E no eixo vertical, que a gente costuma chamar de y, eu vou marcar os valores do seno do meu arco, e no eixo horizontal, que a gente costuma chamar de x, eu vou marcar os valores do cosseno. De quais? Como é que eu vou fazer essa marcação aqui? Está pontilhado, mas eu acredito. Ó, no 1 em cima, no 1 do lado esquerdo. Ela tem raio 1. E em cima da circunferência eu vou marcar alguns arcos. Então, por exemplo, daqui até aqui, olha, vou desenhar de vermelho aqui, só para vocês terem uma noção. Então aqui, ó, eu consigo fazer um arco, né? E o ângulo central correspondente a esse arco aqui, que a gente vai usar como referência para determinar os valores do seno, cosseno e tangente dessa voltinha aqui. A gente sabe que uma volta inteira tem 360 graus, né? Estou dividido aqui em 4 partes, então 90, 90, 90. Só lembrando a ordem aqui: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Eu sei que uma volta inteira tem 360 graus. E a gente vai marcar algumas partes da volta aqui específicas. Então, essa vermelha que eu marquei aqui, então se eu sair daqui, né, imagina que eu sou um ponteiro, estou aqui, saio do zero, que é a posição inicial, aqui, caminho sempre nesse sentido aqui, tá? Esse é o sentido positivo. Sempre que eu quiser valores, fazer uma contagem positiva, né, do zero para valores maiores, é nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou sair daqui, subir em cima da minha circunferência, cheguei nesse ponto aqui. O ângulo central formado nesse ponto aqui, especificamente, tá? Óbvio, tem as medições aqui, não é em qualquer lugar. Isso aqui corresponde a 30 graus. Então, em vez de escrever aqui no centro, eu vou escrever na bolinha, ao lado da bolinha, tá? Então, esse pontinho aqui vai representar o arco de 30 graus, beleza? Então, em vez de escrever aqui no centro, eu vou colocar na lateral. Deixa eu só limpar um pouco aqui a tela. Então, por exemplo, o primeiro ponto indica 30 graus, né? Vocês viram isso aqui também em outra unidade, mas a gente não vai comentar sobre isso hoje.
aqui, 45 graus, ou seja, eu saí daqui e andei 45 graus. Né? Então, não vou marcar no centro. Vocês já conhecem esse esquema aqui. E o pontinho verde, 60 graus. Né? Posso ir caminhando aqui e marcar outros valores. Por exemplo, aqui em cima. Aqui, o pontinho roxo, caminhei na circunferência, cheguei aqui em cima. Eu tenho aqui 90 graus. Né? Consegui ir acrescentando alguns outros valores. Por exemplo, na mesma altura, aqui, olha, eu tenho alguns outros valores. Então, deixa eu ver se eu consigo marcar isso aqui certinho. Vou colocar da mesma cor aqui. Este. Um pontinho azul. Do lado de cá também. Tá? Tô espelhando. Está à mesma altura do lado direito. E um verdinho aqui. E o roxinho, né? Vou colocar um roxinho aqui. Vou colocar de azul aqui também embaixo. Beleza. Olhando para esses pontos aqui, vocês saberiam me dizer quantos graus eu teria que caminhar para sair do zero até chegar em cada um desses? No verde, no azul e no vermelho? Se eu falo em número de voltas, Em graus. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, saí daqui, saí daqui, né? Caminhei até aqui. Então, essa voltinha aqui, quantos graus tem? 120, alguma coisa assim. Por quê? Ah, bom, ou tá passando 90 e tá menor que 180, né? E também, né, é aquele olhômetro. Tá, aqui é o seguinte, ó. Como eu falei que eles estão à mesma altura, né, eu posso pensar o seguinte. Então, eu vou analisar aqui o seguinte. Vou olhar só para esse lado aqui, ó. Para o lado esquerdo. Eu sei que daqui para cá é 180 graus, né? Vou colocar até aqui. Vou deixar aqui de azul. 180 graus. Então, meia volta, né? Então, saí de lá. Meia volta, 180 graus. E aqui no começo, zero, né? Começou a contar do zero. Beleza. Então, ó, se eles estão à mesma altura, se eu fizer isso aqui, ó, desse lado ou desse lado aqui, eu estou subindo a mesma coisa, né? Então, ó, do lado direito eu estou subindo 30 graus. Do lado esquerdo também estou subindo 30 graus para chegar no pontinho vermelho, né? Pensando nisso, ó, eu saí do zero e fui para o 30 do lado direito e do lado esquerdo eu saí do 180 e voltei, né? Estou indo para cá agora. Voltei 30 graus. Então, se eu sair do 180 e voltar 30, onde que eu vou chegar? Eu vou chegar. Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Em 150 graus. Né? Ou seja, se eu sair lá, é a mesma circunferência. Tá? Tem o mesmo tamanho dos dois lados. Então, se eu sair daqui, não vou riscar em cima da circunferência para não ficar difícil para eu apagar depois, tá? Então, se eu sair daqui, volta que eu marquei de verde aqui, parei nesse ponto, ou seja, está faltando 30 graus para completar a meia volta, eu vou ter caminhado 150 graus. E é essa a ideia que a gente vai usar para tentar encontrar os outros pontos espelhados ali. Deu para entender qual que é a ideia que eu vou usar aqui? O senhor poderia explicar de novo essa última parte aí, professor? Sim. Aqui, ó. O que eu fiz foi o seguinte. Então, como é que eu descobri que naquele pontinho ali, que está na mesma altura do 30, é 150 graus? Aqui, ó, de vermelho. Eu fiz o seguinte, eu pensei no seguinte. Eu imaginei que...
Para sair do zero e chegar aqui, eu caminhei 30 graus. Faz a mesma coisa do outro lado. Sai daqui e sobe. Então, ó, eu subi 30 graus também. Então, 30 graus do lado direito e 30 graus do lado esquerdo. Essa abertura aqui, ó, que eu risquei de vermelho, toda ela aqui corresponde a 30 graus. Só que eu não vou marcar 30 graus do lado de cá. Eu tenho que imaginar o seguinte, eu saí lá do ponto zero, fui caminhando, 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 até chegar aqui nesse ponto, né? E aí a analogia que eu fiz aqui, a comparação foi a seguinte. Voltando, da onde que eu voltei? Eu voltei do 180. Então, se eu estava no 180 aqui, ó, nesse ponto, é o fim da meia volta. Eu tenho uma volta aqui de 30 graus, então se eu estava no 180, voltei 30. Na verdade, onde eu vou parar? No 150. Então, em vez de marcar 30 graus dos dois lados aqui, eu vou marcar o correspondente partindo do zero. Então, vou marcar aqui 30 graus. Ou 150. Beleza? Beleza. Eu vou fazer isso com todas as cores que eu coloquei aqui. Com vermelho. Vou colocar aqui também o azul e o verde. Vamos ver se deu para entender mesmo. Ó, o pontinho azul aqui. Quantos graus seria para eu marcar aqui, nesse ponto? Usando essa mesma ideia, eu teria que colocar que valor ali? 135? Isso. Por quê? Porque subtraiu 15 graus. Uhum. Ou, né, poderia usar o 180 de referência, né? Não está numa altura de 45 graus? Então, 180 menos 45, você me disse 135 graus. E por último aqui o verde. A mesma ideia. Seria quantos graus aqui nesse ponto? Usando o 180 como, né, como referência, menos 60 vai dar 120. Pronto, é isso. Então aqui, 120 também. Então a gente tem aqui, ó, alguns valores. Eu posso fazer isso com o círculo inteiro, tá? Então deixa eu só... Vocês chegaram a fazer isso ano passado, né? Só para eu ter uma certeza, sim ou não? Sim, chegamos. Ah, beleza. Às vezes eu tô falando aqui que vocês viram e passo batido. Então, ó, daria para fazer isso aqui com o ciclo todo, tá? Mas, como a gente está falando de triângulos, nós vamos precisar só de 0 até 180, que é o máximo, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente vai trabalhar por enquanto só com esses valores. Depois a gente pensa nos outros também. Por que eu fiz isso aqui? Por que eu fiz esse reflexo aqui? Nós temos o seguinte, algumas distâncias aqui serão úteis para a gente. Vou completar aqui meu desenho com as mesmas cores. Então tem aqui vermelho, azul e verde. E agora, tentando olhar só para o ponto e para os eixos do plano cartesiano, percebam que está bem parecido com a representação que a gente tinha de x e y, né? Cada pontinho ali eu tenho um valor de y e um valor de x. O x na horizontal e o y na vertical. Só que a gente vai entender isso aqui, né? Para as funções trigonométricas, esses valores significam o cosseno e o seno de cada ângulo. E percebam que alguns valores têm o mesmo alguns ângulos têm o mesmo valor para o seno ou para o cosseno. Então, por isso que é importante saber essa relação entre esses ângulos aqui. Então, aqui o 60
ele é espelho do 120. O 45 é espelho do 135, né? Significa o quê? Eles vão ter os mesmos valores de seno ou de cosseno. Então, vou marcar aqui alguns valores que a gente já conhece. Por exemplo, do 30 graus. Da onde que eu vou tirar esses valores? Dessa tabelinha aqui, ó. Beleza, voltei. Então, ó, vou tirar os valores dessa tabela aqui. Tá? Então, seno, cosseno, tangente, todos que eu marcar lá são dessa tabela aqui. Vou preencher aqui, então. Vou marcar os que estão na tabela primeiro, que é o 30, 45 e 60 graus. Então, eu sei o seguinte. E para 30 graus, o seno é 1 sobre 2. E o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Para o 45 graus, eu sei que os dois valores são raiz de 2 sobre 2. Então, vou marcar aqui também. Raiz de 2 sobre 2. E para o 60, eu sei que o cosseno é 1 sobre 2 e o seno é raiz de 3 sobre 2. Beleza. Com esses números aqui, como eu sei que são reflexos, os meus pontos do lado direito com o lado esquerdo, eu consigo marcar do lado esquerdo aqui também. Já que eu coloquei das mesmas cores, é só repetir os valores. Então, ó, o verde aqui é 1 sobre 2. O azul, raiz de 2 sobre 2. E o vermelho, raiz de 3 sobre 2. Só que tem um detalhe, né? Como eu disse que os eixos aqui funcionam como plano cartesiano, a gente tem um detalhe, né? Do zero para a direita é positivo, do zero para a esquerda é negativo. Então, aqui, olha, é menos 1 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Em cima, eu não preciso escrever duas vezes, porque são os mesmos valores. Qual que é a conclusão que eu chego depois de preencher todo o meu desenho aqui? Nós vimos o seguinte. E, ó, o que está de verde é igual, o que está de azul é igual, o que está de vermelho é igual. Então, tem, por exemplo, olhando aqui, olha, no meu eixo vertical, que seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. Aí posso fazer essa comparação com outros valores. Por exemplo, olhando aqui no eixo horizontal, que são os valores do cosseno. 150 graus, olha, 150 graus. A gente faz aquela mesma observação de x e y do plano cartesiano. Então, quanto que é o x? Menos raiz de 3 sobre 2. O que isso significa? O seno de 150 graus é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já conseguiu um monte de outros valores aí. Outros que eu não marquei. Como o círculo tem raio 1, o que eu tenho aqui? Ó, alguns outros importantes. Cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. De 180, cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 0. E lá em cima o 90, olha, nesse pontinho aqui. Imaginem o x e o y. O x é o cosseno e o y é o seno. Quanto que é o x, quanto é o y aqui? O x é 0, né? Então, o cosseno é 0. E o seno é 1, que é o y. Pronto. A gente tem um monte de outras informações aqui, além das 9 que eu tinha na primeira tabela.
Isso aqui possibilita a gente trabalhar com triângulos com mais valores, né? Então, não só 30, 45, 60, né? Não só triângulos retângulos, eu consigo pensar em outros ângulos também. Isso serve para essa relação aqui, essa espelhagem, dá para fazer com qualquer ângulo, tá? Por que que eu coloquei só esses aqui? Porque são os principais que a gente vai utilizar, são os ângulos notáveis. Ah, mas, por exemplo, 35 eu consigo encontrar o espelho do outro lado, e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Deu para refrescar a memória aí? Acho que deu. A gente vai usar, sempre que for necessário, eu vou voltar nessa imagem aqui para a gente conferir, tá? Então, y, né? Ou cosseno e seno. Então, quando eu quiser lembrar aqui quais são os valores do 135, por exemplo, eu vou olhar aqui o seno e a horizontal o cosseno, tá? Poderia usar outras regras para lembrar isso aqui, tá? Só que aí a gente precisaria decorar algumas formulazinhas. Então, eu prefiro ter um esqueminha que eu consiga desenhar aqui rapidinho, voltar e conferir. Vamos para os problemas então. Hoje a gente vai falar dos problemas da lei dos senos. Aí como é que funciona essa lei aqui? Qual que é a relação que a gente tem entre o seno e o ângulo de qualquer triângulo? Agora essa relação vale para qualquer triângulo, tá? E não somente o triângulo retângulo. Funciona da seguinte forma. Aqui. Eu vou escrever aqui 3 valores na igualdade, mas a gente vai usar sempre 2 a 2, tá? Então tem, por exemplo, aqui, o Azinho sobre o seno do A, e eu já explico o que significa isso, é igual o Bzinho sobre o seno do B é igual ao Czinho sobre o seno do C. Ah, como é que eu vou resolver essa conta com 3 valores aqui? Como eu disse, a gente vai usar sempre 2 a 2, tá? Mas eu sei que é igual para os 3 valores. Então, o que são os elementos dessa expressão aqui? O Azinho, Bzinho e Czinho são as medidas dos lados de um triângulo. Então, tem o lado que mede A, o lado que mede B e o lado que mede C. As letras maiúsculas, obviamente, são os ângulos. E como é que eu sei qual ângulo que eu vou colocar embaixo aqui, se não tiver as letras no meu triângulo? Sempre o ângulo oposto, tá? Que é o que está de frente aqui. Então, vai ser esse lado sobre o seno do ângulo que está de frente. Se eu colocar outro, vai ficar errado. Aqui, ó. É esse lado com o seno do ângulo que está de frente. A mesma coisa com o C. Tá? Então, essa formulazinha aqui bem simples vai ser muito útil para a gente. E eu tenho uma outra observação aqui, olha. Isso aqui também é igual a 2R. E o que é esse R aqui? Vou escrever o que é o R aqui. Se eu colocar aqui, vou mostrar para vocês no desenho que é mais fácil. Aqui, por exemplo. Tá? Esqueça o enunciado por enquanto, vou começar para a figura. Então aqui eu tenho aquele mesmo esquema, né? O Azinho, o Bzinho, o Czinho. Então aqui, Czinho, Bzinho. O que é aquele R lá? Eu sei que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B e C sobre seno de C. É bem fácil lembrar que é tudo as mesmas letras, né? C com C, A com A, B com B. Isso aqui é igual a 2R. O que é esse R? Raio dessa circunferência aqui, ó. Então, se eu conseguir desenhar uma circunferência em volta do meu triângulo, que toque em todos os vértices, e a gente fala que o triângulo está inscrito na circunferência, essa fração aqui, ou uma das outras, é igual a 2 vezes o raio dessa circunferência. Tá?
Então, lembrar essa expressão aqui e essa última informação aqui pode ser crucial na hora de resolver algum dos problemas. É isso que a gente vai ver hoje. Vamos tentar usar a fórmula aqui com alguns valores para vocês verem como é que funciona. Vamos começar com alguns casos mais diretos, tá? Então, eu vou dar o triângulo e perguntar como é que descobre cada um desses lados aqui. Tá bem direto mesmo, sem muita enrolação. Então, por exemplo, o primeiro caso aqui. Encontrar o valor do x, da medida do lado x, em cada um desses triângulos. E quando que eu vou usar essa relação? Ó, perceba que para usar essa relação, eu sempre preciso de um lado e o ângulo oposto. Um lado e um ângulo oposto. Um lado e um ângulo oposto. Então, geralmente eu vou usar essa expressão aqui quando eu tiver mais ângulos do que lados. Quando eu tiver não, né? Quando eu souber mais ângulos do que lados. Geralmente a gente vai usar essa regrinha aqui. Como é nesse caso aqui, ó, no primeiro exemplo, ó. Eu sei dois ângulos. E se eu sei dois, eu sei três. Né? Quanto que mede aqui, ó? O terceiro ângulo aqui do lado esquerdo. Tem que dar 180, então somando ali, 75 mais é 60. E tem que dar 180 os três juntos. Então, olha na minha figura aqui, ó. Eu tenho mais ângulos visualmente do que medidas dos lados. E não tem nem faz parte. Esse aqui é o lado desconhecido e esse aqui eu sei quanto que é. Mas eu tenho os três ângulos, então eu tenho mais ângulos do que as medidas dos lados. Então, nesses casos aqui, a gente vai usar provavelmente a lei dos senos. Então, vou colocar algumas letras aqui só para facilitar na hora de escrever, tá? E aí, tanto faz, pode ser em qualquer lugar aqui, mas vou colocar alguns valores só para a gente ter algumas referências. Então, vou colocar aqui A, aí o Azão aí em cima. Aqui vou chamar de Bzinho, de cabezão, e aqui Czinho, de cacezão, tá? Então, sempre a letra grande de frente para a letra pequena. Então, eles têm que ser opostos. E aí, como é que vai funcionar? Como eu acabei de escrever, vai ser o Azinho com seno do A, o Bzinho com seno do C, e o Czinho, opa, o Bzinho com seno do B, né? Estou avançando a letra ali. E o Czinho com seno do C. Como eu disse antes, a gente tem três frações aqui, mas eu vou usar duas. Quais delas eu vou usar? Obviamente, aqui envolve o valor que eu quero descobrir. Então, aqui, eu quero descobrir esse número. E ele está relacionado a esse ângulo aqui. Então, vou usar o ângulo oposto. É igual. E agora, qual outra fração que eu vou escolher aqui? Qual outro lado que eu vou escolher? O que eu souber, o valor do seno, para colocar aqui. Então, poderia escrever assim, ó, Azinho sobre seno de 75. Mas eu não sei seno de 75, não tem lá na minha tabela, e muito menos sei o A. Então, não faz sentido usar essa parte, eu vou usar o outro lado. Então, sempre 2 a 2. Obviamente, o valor que eu quero descobrir e depois o valor que eu tenho. Então, eu vou usar aqui o Czinho sobre o C. Esses dois valores aqui. Então, é 5 raiz de 2 sobre seno de 45 graus. Então, vou precisar lembrar lá da minha tabela quanto que é esse valor e quanto é esse valor aqui. Até aqui tranquilo? Deu para acompanhar o que eu fiz? Fica tranquilo. Então, vamos continuar.
Apareceu aqui depois que eu substituí os valores? Apareceu seno de 60 e seno de 45 graus. A gente acabou de desenhar ali e acabou também de ver na tabela. Então, eu tenho seno de 60, raiz de 3 sobre 2, e seno de 45, raiz de 2 sobre e aqui. Vai ficar meio estranho no começo, mas depois se ajeita. Ó, é x sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 5 raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Aqui só uma observação. Deixa eu anotar isso antes de continuar. Na hora de escrever as frações, toma cuidado para não fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 5 raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 3 igual a 5 raiz de... Vou colocar outro valor, tá? 2 raiz de 3 sobre 4 sobre raiz de 5, por exemplo. Ó, tem uma diferença em escrever assim. Eu estou falando que é esta fração dividido por 3 e do lado de cá é esta fração dividido por raiz de 5. Se eu mudar a posição aqui, pode ficar confuso. Vou escrever assim, ó. Vou colocar um igual aqui. Ou colocar perdido, né? Mesmo que você queira me passar outra mensagem, quando eu olhar para isso aqui, eu vou entender que é só esse número, dividido por essa fração embaixo, e só esse número, dividido por toda essa fração aqui embaixo. Tá? Então, a posição da igualdade aqui faz diferença para quem estiver lendo, ou para você não se perder depois na hora de fazer as contas. Então, se eu colocar a igualdade meio perdida aqui, não é nada. Tá? Como que eu costumo fazer para diferenciar esses dois casos aqui? Eu costumo fazer um traço maior para o divisor principal. E aí eu lembro de colocar o sinal da igualdade aqui. Como não tem linhas aqui, né? Igual no caderno, então eu faço um traço maior, que aí eu sei exatamente, olha. Quando eu falar a parte de cima ou o numerador, eu sei que é esse número aqui. Não tem perigo de eu confundir, que é x sobre raiz de 3 sobre 2, por exemplo. Tá? Não tem como eu confundir isso, que está de preto, com o que está de azul, porque eu fiz traços bem diferentes. Então, só um cuidado aí na hora de escrever. Tentem evidenciar qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. Fiz isso. Agora vamos calcular, né? Sempre vai dar uma regrinha de 3 também, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tinha lá nas razões trigonométricas, depois que eu entendi o problema e montei a expressão, eu vou ter uma regrinha de 3 de novo. Como é que vai ficar aqui? Eu vou multiplicar este por este. E aqui eu sei qual o valor de baixo, qual o valor de cima, pela minha escrita. Então, vou multiplicar este por este. E, do outro lado, este por este. Sem perigo de confundir. Vai ficar, então, x vezes raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a 5 raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza. Vamos multiplicar aqui agora. O que dá para agrupar? Eu posso escrever assim. X raiz de 2 sobre 2, continuar escrevendo assim, né? É igual a 5. E aí que eu vou multiplicar, a gente vai simplificar depois, mas vou multiplicar para vocês verem. Pode fazer isso. Sempre que eu tiver dois números dentro de uma mesma raiz, do mesmo tipo de raiz, eu posso agrupar. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então tem raiz de 6 sobre 2. Beleza, qual que é o próximo passo aqui?
daria para fazer agora? Nada? Pode cortar esse 2 que tá dividindo? Lá o 2. O que vai sobrar? X raiz de 2 igual a 5 raiz de 6. E por último, o que está multiplicando vem para cá, dividindo, né? Vai ficar x é igual a 5 raiz de 6 sobre raiz de 2. Eu disse agora que a gente ia simplificar, mas preferi agrupar para vocês verem o que poderia ser feito. Então, do mesmo jeito que eu tinha aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, como é a mesma raiz, né, raiz quadrada, se é multiplicação eu posso agrupar. Então, fiz 2 vezes 3, 6. Do mesmo jeito, se for uma divisão, igual aqui no final, eu posso calcular essa divisão. Então, eu tenho 5 raiz de 6 dividido por raiz de 2. Eu posso dividir o 6 por 2. E aí vai ficar, então, x é igual a 5 raiz de 6 dividido por 2. 3. Esse é o valor da medida pedida. Fácil ou difícil? De 0 a 10. O que vocês acharam? Um 5. É que fácil. 5 é tranquilo. É uma regra de 3, nada demais. Sim, só tem que tomar cuidado com as operações entre as frações, né? E montar ela direitinho. Vamos fazer outra aqui para ficar claro. Olha, o mesmo esquema. Então, aqui eu tenho um triângulo. Tá? Ah, só uma observação. Sempre que vocês virem um problema escrito assim, de forma bem direta, resolva o triângulo, significa encontrar as medidas de todos os lados e todos os ângulos, tá? Meio estranho, mas é isso. Então, eu tenho aqui, ó, 105 graus mais 45 graus, isso me dá 150. Restam 30 para completar os nossos 180 graus. Então, sempre vai ser assim, tá? Igual eu disse nas outras aulas, sempre que tiver algum desenho, um problema, completa o desenho com o máximo de informações que vocês conseguirem. Aqui o máximo que dá para fazer é isso aqui que eu fiz. Agora vamos tentar usar a regra de antes. Sempre vou usar o lado e o ângulo oposto. É o lado e o ângulo oposto. Aqueles que eu conhecer as medidas. De novo, eu tenho mais ângulos aqui evidentes do que medida dos lados. Eu tenho só o 100 aqui. Mas ângulo eu tenho 3. Então, significa que eu vou usar a lei dos senos. O seno do ângulo oposto. Né? Então, aqui vai ficar o lado que é 100 com 30. Então, aqui eu vou colocar 100 sobre seno de 30 igual x e seno de 45. Talvez vocês encontrem essa regra com senos em cima e os valores das medidas dos lados embaixo, tá? Dá na mesma, desde que seja tudo trocado, né? Todos os senos em cima e todos os valores embaixo aqui. Não preciso usar os 105 graus, ele foi útil aqui só para descobrir os 30 graus que estavam faltando, tá? Mas se eu tivesse a medida aqui, sei lá, se aqui fosse, por exemplo, 35, aí eu ia usar esses dois valores aqui. Talvez, né? Se eu quisesse, em vez de usar o 100, tá? Vamos lá, então, substituir. Eu tenho que substituir aqui 100 sobre seno de 30, é 1 sobre 2. E aí, sempre que tiver dúvida, volta na tabelinha e confere os valores. E do lado de cá, x sobre seno de 45 graus. Então, aqui, raiz de 2 sobre 2. Então, ó, de novo, perceba que eu escrevi um traço maior para separar a parte de cima da parte de baixo. Então, não vou me confundir na hora de multiplicar as coisas aqui.
Resolvendo do mesmo jeito que eu fiz o outro, ó. Este vezes este vezes esse. Eu tenho que 100 vezes raiz de 2 sobre 2 igual a x vezes 1 sobre 2. Vai ficar 1x sobre 2, né? É igual a 100 vezes raiz de 2 sobre 2. E aqui de novo. Eu posso dividir por 2, né? E trabalhar com ele, ou, do mesmo jeito que a gente fez no outro caso, simplesmente simplificar, porque tem 2 dos dois lados. E já cheguei em 100 igual a... x igual a 100 raiz de 2. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Aqui tá de boa. Então vamos para o próximo. Então a gente fez 2 casos aqui bem diretos, né? A gente viu lá, mostrei para vocês a relação entre os ângulos notáveis e alguns outros maiores que 90 graus, aliás, porque pode ser útil. Depois a gente viu a regrinha aqui, a lei dos senos. Vamos diretamente aqui, agora vamos para os problemas contextualizados. Tá? A maioria dos que eu trouxe aqui são do Enem, eu não lembro exatamente de que ano, mas vamos tentar entender aqui como é que funciona essa relação. Então vou ler aqui para vocês, tá? E de novo, né, apesar de ter todo um conto de fadas lá nos enunciados da prova de matemática também, as questões são bem diretas, tá? Então sempre que tiver um desenho, tiver um triângulo, tiver um gráfico, mesmo que tenha bastante texto, não pulem a questão, tá? Porque provavelmente é uma questão de nível fácil. Só foi uma tentativa falha de uma boa contextualização. Vamos lá, ó. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no momento de apenas um compasso cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Então, alguém foi fazendo um desenho de um círculo, em toda a descrição aqui, com um compasso de haste de 10 centímetros e a abertura foi de 120 graus. Então, aqui eu tenho a figura para vocês, né? Então, aqui, ó, as hastes. Vou riscar de vermelho aqui, vai ficar estranho, mas melhor, vou fazer o triângulo aqui já, né? Então, eu tenho aqui meu compasso, formando um triângulo, e onde a setinha está apontando aqui, tem um ângulo de 120 graus, e as hastes são de 10 centímetros, né? Tanto essa quanto essa aqui, a da esquerda e a da direita. Beleza. Aqui o ponto A é a cabeça, o C é a ponta seca e o B é o grafite, onde ele fez o desenho ali. Em cima de um plano cartesiano. Ótimo. Continuando aqui. Após concluir o desenho, ela encaminhou para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na fabricação de acordo com os dados. Então, eu tenho o tipo de material 1, 2, 3, 4 ou 5, que serão escolhidos de acordo com o tamanho do raio do círculo que a projetista fez. Então, se o raio, que é o R aqui, estiver entre 0 e 5, vai ser o tipo de material 1. Se o raio estiver entre 5 e 10, será o tipo de material 2, e assim por diante, até se o raio estiver entre 21 e 40, eu vou usar o tipo de material 5. Considere 1,7 como aproximação para, aqui é raiz de 3.
Qual o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção? Então vamos lá. Tinha uma mulher desenhando um círculo e, de acordo com o raio do círculo que ela desenhou, será escolhido um material dos tipos de 1 a 5, que a pergunta é que tipo de material que ela vai escolher. Então, depois de todo o contexto, a contextualização aqui, o nosso problema é observar o compasso, né? E aí, como eu tinha desenhado lá, eu vou desenhar aqui de novo, mas dá para fazer fora, fica melhor para enxergar. Observar o compasso, eu que vou fazer outro triângulozinho. Aqui eu sei que é 120 graus. Aqui 10 centímetros e aqui 10 centímetros. E olha, de uma ponta a outra é o raio, né? Olhando aqui meu desenho, ó. Do ponto C até o ponto B é o raio. Então aqui. A pergunta é, olhando só para o meu triângulo aqui, qual o comprimento de C até B? Usando a regra que a gente acabou de falar, vocês conseguiriam montar uma expressão para isso? Como é que ficaria? Primeiro eu tenho que preencher a figura, né, com os ângulos que faltam dos dois lados. Então, boa, ó. Nesse caso aqui eu consigo preencher. Uma coisa que a gente falou na última aula. Esse triângulo aqui é um triângulo especial. Ele é isósceles, tá? Mais importante do que lembrar esse nome é saber o seguinte. Se eu tenho um triângulo e ele tem dois lados com a mesma medida, no caso aqui 10 e 10, esses ângulos da base aqui também são iguais, tá? Esse ângulozinho azulzinho aqui é igual a esse ângulozinho azul aqui. Então aqui no meu triângulo, ó, esse ângulo azul, vou colocar de outra cor. Esse ângulo verde aqui tem a mesma medida desse ângulo verde aqui. E com essa informação eu consigo completar o meu desenho. Se eu não soubesse disso, ficaria impossível completar o meu desenho ali. Tá? Nem sempre eu vou poder dividir esses dois ângulos da base aqui em partes iguais. Somente se esse lado tiver a mesma medida desse lado aqui. Como eles são iguais, eu sei que tem 120 lá em cima, tudo dá 180. Então sobra 60 graus para eu repartir nos outros dois restantes, né? Então cada um tem que ser de 30 graus. Beleza, eu sei que aqui então é 30 no ângulo C e no ângulo B também. 30 graus. Ótimo. Agora sim eu consigo usar a expressão que a gente pensou. É sempre um lado dividido pelo seno do ângulo oposto e assim por diante. Eu quero descobrir o lado R. Então, começando por ele, ficaria R dividido pelo seno de 120 graus. Isso é igual. Agora, tanto faz o outro lado que eu escolher, né? São iguais. 10 sobre seno de 30 graus. Beleza. Eu sei que o seno de 30 é 1 sobre 2. Mas e o seno de 120? Né? Não tem na minha tabelinha. O que eu vou fazer? Vou voltar lá no meu ciclo que a gente construiu e vou olhar onde está o 120 graus. Inclusive foi o que eu anotei aqui, ó, no canto, né? Já tinha anotado aqui, tá? Mas lembrando aqui como é que eu faço para olhar os valores no ciclo. Sempre vou olhar o valor do y, né, do eixo vertical, que é o seno, e o valor do eixo horizontal aqui, que a gente costuma chamar de x, que é o do cosseno.
Como são valores espelhados, então eu sei que são os mesmos dos 60. Às vezes muda o sinal. Então, por exemplo, seno de 120. Olha, esse ponto aqui. O y é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno é raiz de 3 sobre 2. E o x? Menos 1 sobre 2. Então, o cosseno é menos 1 sobre 2. Nesse caso, a gente vai usar o seno, né? Raiz de 3 sobre 2. Vou voltar lá e anotar isso. Seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre... É o mesmo valor do seno de 60 graus. Beleza. Agora eu consigo completar a minha expressão aqui, ó. Vai ficar assim, então. R sobre seno de 120, a gente acabou de olhar que é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a 10 sobre seno de 30, que é 1 sobre 2. E aí, o mesmo esqueminha de antes, né? Vamos multiplicar aqui. E vai ficar R vezes 1 sobre 2, que é R sobre 2, né? É igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Este vezes este. De novo, como está tudo sendo dividido por 2, eu não preciso desse 2 aqui, então. Eu vou ter, então, que R é igual a 10 vezes raiz de 3. Ah, mas como é que eu vou fazer para colocar esse raiz de 3 aqui? Como eu disse para vocês, é muito comum nas provas que vocês não podem usar a calculadora dar algumas aproximações. E no texto estava escrito, use 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Então é isso que eu vou fazer. O R é igual a 10 vezes 1,7. Ou seja, tem um raio aqui de 17 centímetros. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida antes de a gente continuar? Beleza. Seguindo então, isso que a projetista tinha que fazer, círculo. A partir do raio, escolher o material. A gente acabou descobrindo o raio, usando a lei dos senos. Vamos voltar para a pergunta, então, né? A pergunta aqui era, qual tipo de material deve ser escolhido? O raio que a gente encontrou foi de 17 centímetros. Qual o intervalo está? É só olhar, né? Entre 0,5, entre 5 e 10, entre 10 e 15, entre 15 e 21, né? O 17 está aqui entre 15 e 21, então ela vai escolher o material do tipo 4. Para a produção daquele produto. Beleza? Comparando esse com o outro. Aumentou muito a dificuldade? Tem um contexto ou não? A parte complicada é interpretar, né? Depois que fez todo o desenho, que completou o triângulo e chegou na fórmula, é mais fácil. Vou lembrar aqui. A regra que a gente vai usar agora sempre vai ser o lado sobre o seno do ângulo oposto. Vocês viram que nos últimos 2 problemas eu não escrevi a fórmula de novo, tá? Sempre pensei nisso. É o lado ligado com o ângulo oposto, né? Então, é a medida do lado sobre o seno do ângulo que está de frente. Se eu colocar o outro lado aqui, que não seja de frente para o ângulo, vai ficar errado. E sempre vou usar 2 a 2, né? Então, não preciso usar os 3
vale a igualdade para os três, mas eu sempre vou usar 2 a 2. Eu vou escolher de acordo com os valores que eu consiga calcular ou que eu tenha disponível. Sempre vou usar quando eu tiver mais lados, perdão, mais ângulos do que lados no meu problema. Então, por exemplo, aqui, não usaria o 75, porque eu não sei nada do 75, mas sei do 45. Né? Não usaria o 105, porque eu não sei nada do 105, mas eu sei do 45 do lado de cá também. Beleza? Então, ainda tem mais um probleminha só, tá? Se eu não me engano. A gente encerra esse tema, treina um pouquinho e depois fala também da lei dos cossenos. Beleza? Professor, partindo desse conteúdo, a gente vai ver aqueles arcos lá, esqueci agora o nome. Mas Sim. é trigonometria. Sim, tá? A gente vai encerrar a parte das razões trigonométricas, das leis do seno, cosseno, e aí eu vou falar um pouquinho das funções trigonométricas, tá? Que é um estudo mais em relação aos ângulos do que os triângulos. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho os valores do seno, cosseno, mas sem depender dos triângulos exatamente. Beleza? Então é isso. Responda a chamada no chat, por favor. Nós falamos sobre as leis a lei dos senos. A gente revisou alguns ângulos notáveis, alguns arcos no ciclo trigonométrico, então eu vi que consigo marcar alguns pontos aqui, né, de acordo com o ângulo central e espelhar esses pontos para encontrar outros valores do seno e do cosseno. Então, o seno serão os valores no eixo vertical, que a gente costuma chamar de eixo Y, o eixo X aqui no horizontal, os valores do cosseno. Então, cada pontinho desse aqui, como no plano cartesiano mesmo, x é o valor do cosseno, y é o valor do seno. E a gente viu que tem pontos que têm o mesmo x e o mesmo y. E esses pontos são o espelho aqui em relação ao eixo vertical. A gente vai usar muito esses valores aqui quando a gente for trabalhar com triângulos, né? Porque são ângulos de 0 a 180 graus. São os ângulos internos, possíveis ângulos internos aí de um triângulo. Depois disso, nós vimos que a lei dos senos é uma igualdade entre frações, né, entre algumas divisões, que vai ser sempre a medida do lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Medida do lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Sempre assim. O lado sobre o seno que está de frente para aquele ângulozinho ali. Tem 3 frações porque são 3 possibilidades, né? São 3 lados do triângulo, mas a gente sempre vai usar 2 a 2, montar uma regrinha de 3. Uma outra característica dessa igualdade é que, como a gente viu no último exemplo, aquela razão também é igual a 2 vezes o raio de uma circunferência. Então, se eu tenho um círculo, uma circunferência aqui, né, que circunscreve um triângulo, ou seja, os 3 pontos do meu triângulo aqui estão dentro da minha circunferência, faz parte da minha circunferência, tem exatamente uma situação como essa aqui. Cada uma daquelas frações lá é igual a 2 vezes o raio, faz aqui o raio dessa circunferência, tá? Então a gente tem aqui também essa situação. Vamos lá então fazer esse último caso aqui. Nós não fizemos ontem. Usando essa última relação que eu acabei de falar para vocês aí. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a seguir.
Os segmentos AB, BC e CA simbolizam ciclovias construídas no interior da praça, sendo que BA é igual a 80 metros. A pergunta é, qual o perímetro da praça? Que perímetro? É o comprimento do contorno de alguma figura. Então, por exemplo, o perímetro do triângulo é a soma das medidas dos três lados, que é a medida do contorno. O perímetro da circunferência aqui, né, é o comprimento da circunferência. Então, quanto que é uma volta inteira aqui. Então, esse é o problema. Tem que descobrir qual o perímetro dessa circunferência. Somente com essas medidas aqui, né? Aliás, lá no texto fala que BA é igual a 80 metros, então tem que aqui 80 metros. Essa informação eu tenho no texto. Vamos lá, então. Antes de tudo, como é que calcula o perímetro de uma circunferência? Lembram? O comprimento de uma circunferência. Πr ao quadrado é área, né? R ao quadrado é a área. Então não é 2πr ao quadrado? 2πr sem tal ao quadrado. Tá? Então aqui, É 2... porque da fórmula de área dele tem um ao quadrado. Uhum. O comprimento de uma circunferência é sempre 2 vezes π vezes o raio. Então vamos lá. Ó, é isso aqui que eu quero calcular. Mas olhando para essa figura aqui, parece meio complicado pensar em encontrar o raio da circunferência, porque nenhuma dessas linhas aqui, olha. Já aproveitando que eu estou aqui, né? Como é que chama cada uma dessas linhas aqui, ó? Não pensando no triângulo, pensando na circunferência. Quando eu ligo um ponto da circunferência a outro aqui. Tem um nome, vocês lembram esse nome? Eu ligo um ponto da circunferência a outro. Por exemplo, eu tenho uma circunferência aqui. E aí eu ligo esse ponto nesse ponto aqui. O A no B. Raio? O raio é o que vai do centro à borda, né? Esse é o raio. Igual o raio de roda mesmo. Do centro até a borda. Segmentos aqui, olha, igual eu fiz aqui o AB, chamam-se cordas, tá? Então, se algum momento na vida de vocês se depararem com esse nome, as cordas da circunferência lá, então, são linhas que ligam de um ponto a outro, vai de um ponto a outro passando por dentro, tá? Inclusive, a maior das cordas é o diâmetro, né? Ela passa exatamente no centro da minha circunferência. Ela vai ligar aqui de um ponto até o outro aqui, passando. Se tivesse feito certo, né, ia ficar bem no meiozinho aqui. Então, só uma observação aí, coisa que me veio à mente. Cada uma dessas linhas, ó, AC, CB e BA, são, além de ser lados do triângulo, são cordas também. E que eu tinha que era 80, né? Só com essas informações aqui eu consigo descobrir o comprimento da minha circunferência. Por quê? Eu tenho a lei dos senos. Eu sei que eu sempre vou usar assim, olha. Se aqui é o vértice A, do outro lado eu vou colocar o Azinho. Se aqui é o vértice B, do outro lado, do lado oposto, né? Eu vou colocar o Bzinho. E se aqui é o lado C, do lado oposto eu vou colocar o Czinho. Tá? Sempre vai ser assim. Tá de frente a letra minúscula, a letra maiúscula. Beleza. Então, eu tenho na minha lei dos senos o seguinte, que é o Azinho sobre o seno do A, o ângulo A, né, é igual ao Bzinho sobre o seno do ângulo B é igual a Czinho sobre o seno do ângulo C. Além disso, isso aqui é igual a 2 vezes o raio. Vou colocar um R minúsculo agora. Isso aqui é 2 vezes o raio. Centro
até a borda do raio. Olha, se eu tenho ângulo, tenho um lado, e isso relaciona ao raio, eu consigo descobrir o comprimento depois. Até a área também, né? Mas o foco aqui é o comprimento. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar as medidas que eu tenho. Então, eu não tenho o Azinho, não tenho o A. O único que eu tenho aqui é o C, né? O ângulo C. Então, eu vou usar essa fração. C sobre seno de C. Se você colocar a letra aqui certinha, tem que ser o C, tem que ser o A. Não, tá? É só lembrar aqui. É o lado dividido pela medida do seno do ângulo oposto. Tá? Aqui eu estou colocando as letras Czinho, poderia ser A, B, C, tá? Porque eu fiz essas marcações, mas é só lembrar. Sempre vou usar o lado com o ângulo oposto. Isso aqui é igual a 2 vezes o raio. Pronto. É praticamente resolvido meu problema. Olha aqui. Isso é Czinho que é 80 sobre seno de 60. Isso aqui é 2 vezes o raio. Ou seja, 80 sobre seno de 60. E aí, de novo, vou ter que recorrer à minha tabelinha lá, né? E vou ver aqui. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é igual a 2R. E eu vou resolver minha regrinha de 3 aqui, né? Vai ficar 80 é igual a... Essa fração vai multiplicar 2R. Lembra que eu falei ontem do traço maior? Então, 80 é a parte de cima e a fração raiz de 3 sobre 2 é a parte de baixo. Se ela está dividindo, vai passar para lá, multiplicando. Vai ficar 2R vezes raiz de 3 sobre 2. E aqui eu estou multiplicando, ó, 2 vezes raiz de 3, depois divide por 2. Então, eu vou cancelar. Vai sobrar 80, que é igual a R raiz de 3, 100 sobre 2, né? Só R raiz de 3. E para finalizar, vou fazer o seguinte. Esse raiz de 3 que está multiplicando, vem para cá, dividindo. Vai ficar R é igual a 80 sobre raiz de 3. Eu vou deixar assim, ao contrário do que eu tinha escrito antes. Tá? Só para a gente ter uma noção do que é o R. Beleza. R igual a 80 sobre raiz de 3. Tá certo até aqui. Tá? Então, essa é a medida do R. Só que, nesses casos, principalmente nas questões de marcar alternativa, a gente vai ter que tomar um cuidado. É racionalizar as frações. Para quê? Para escrever na forma padrão das frações, tá? Que é muito incomum aparecer as raízes no denominador. Então, para eliminar essa raiz no denominador, a gente vai utilizar um processo bem parecido com o de divisão dos números complexos. Eu até comentei esse processo de racionalização quando a gente foi aprender a divisão dos números complexos. Que é, lá nos números complexos a gente multiplicava pelo conjugado, né? Aqui a gente vai multiplicar exatamente pela raiz do denominador. Então aqui, ó, é raiz de 3 aqui embaixo, então vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Por quê? Né? Isso aqui não vai fazer diferença, porque esse númerozinho aqui de vermelho vale 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 vale 1. Então, quando eu faço a multiplicação aqui, não mudando em nada o meu resultado, somente a forma de escrever. Então, meu R é 80 vezes raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, né? Que é 3. Então, eu tenho aqui 80 raiz de 3 metros, que é o meu raio. Tranquilo até aqui? Acompanhar o que eu fiz nessas primeiras etapas? Dúvidas?
Quando Su multiplicou raiz de 3 vezes raiz de 3, Su usou aquela mesma propriedade do número imaginário, não foi? Eu fiz o seguinte, ó. Vou escrever do lado de cá. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Isso aqui é raiz de 9. E quanto que é raiz de 9? Vou colocar. Eu sei que raiz de 9 é igual a 3. Então, por isso que sumiu a raiz embaixo, tá? Sempre que for a mesma raiz, então, não precisa nem fazer as contas, é só lembrar. A raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, o que vai acontecer? Vai ficar só o 3. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. O que vai acontecer? Vai ficar só o 2, e assim por diante. Tá? Era isso? Era assim. Mas não dá para simplificar, continua 80 raiz de 3. Só que a pergunta não era essa. A pergunta era qual era o comprimento da minha praça, né? Que é 2πr. Então vamos voltar lá, calcular. Olha, o comprimento é 2πr. Então aqui, o comprimento é 2 vezes π vezes 80 raiz de 3 sobre 3. Então o que dá para fazer é multiplicar o 180 por 2. Né? Então tem o 180 não, o 80 por 2. Então tem 160π raiz de 3 sobre 3 metros. Esse é o comprimento da minha praça. Bem estranho, né? Lembrando que a gente tem dois números irracionais aqui. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 e o π é aproximadamente 3,14. Nesse caso eu não vou substituir, vou deixar o valor exatamente como está aqui, tá? Mas se fosse para calcular um valor aproximado em metros, eu substituiria esses valores aqui. Beleza? Dúvidas até aqui? Se não, vamos para frente. Então, esses aqui são os principais casos que envolvem a lei dos senos. Voltando aqui no que a gente já fez, olha. Quando que eu vou usar a lei dos senos? Quando eu tiver, principalmente nas situações que eu tiver mais ângulos do que lados como informação, né? Como a gente viu aqui nesses dois casos. Informação ali, todos os ângulos do triângulo, apesar do terceiro ângulo não está escrito, mas a gente sabe que se eu conheço dois valores, eu consigo achar o terceiro, né? Então eu sei todos os ângulos, mas não sei todas as medidas, eu sei só essa medida aqui. Então eu sei 3 ângulos e um lado. Aqui é a mesma coisa, eu sei 3 ângulos e um lado. Então, na maioria dos casos que a gente sabe mais ângulos do que lados, a gente vai usar a lei dos senos. Acontece quando for o contrário, quando eu tiver mais lados do que ângulos, né? Se tiver um triângulozinho assim, por exemplo, aqui é 30 graus, eu sei o valor desse lado, sei o valor desse lado, vou colocar números, né? 5, 8, e não sei esse valor aqui, né? Observem que nesse triângulo aqui não dá para descobrir os ângulos da base, e eu tenho dois lados e um ângulo. Então, olha, eu tenho mais lados do que ângulo, sei mais lados do que ângulo. Nesse tipo de situação, não dá para usar a lei dos senos, então a gente precisa de outra regra, que é justamente a lei dos cossenos, que nós veremos agora. Como é que funciona essa regrinha? Essa formulazinha eu costumo pensar o seguinte, né? Eu costumo imaginar o teorema de Pitágoras para cada lado aqui, mesmo não sendo um triângulo retângulo, né? Mas todo mundo sabe.
Por exemplo, para o lado em relação começando com o Azinho aqui, não é certo, né? Porque eu não sei se o triângulo realmente é retângulo. Mas se eu fosse pensar no Teorema de Pitágoras, ficaria assim, ó. A ao quadrado, e a minha falsa hipotenusa aqui, né? É igual aos outros dois lados ao quadrado, né? É igual a c ao quadrado mais b ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa para os outros. Né? Então, por exemplo, b. B ao quadrado, se eu começar com b, né? Vai ficar a ao quadrado mais c ao quadrado. E o czinho, né? Se eu começar com um c, ficaria assim. C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou colocar uma coisa aqui. Vou trocar o b com o c de lugar. Beleza. Então, assim, tá? Isso aqui só valeria se o a, o b ou o c fossem as hipotenusas, tá? Mas o Teorema de Pitágoras é como se fosse uma restrição para a lei dos cossenos aqui, né? A gente tem um complemento. Qual seria esse complemento aqui? É menos, sempre menos, tá? Duas vezes essas outras duas letrinhas aqui, que é o B e o C, cosseno do A. E aí esse Azão aqui, ó, de novo, é o ângulo oposto ao Azinho. Então, sempre vou relacionar aqui, ó, do mesmo jeito que eu fiz com a lei dos senos, eu sempre vou relacionar o meu ângulo com o lado oposto. Então, para cada uma das fórmulas eu tenho que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quando eu começo no a ao quadrado, eu já tenho que ter a noção que eu vou usar o ângulo oposto. E o que vai ter de complemento na minha fórmula? Menos 2 vezes os outros lados, né? No caso, o b e o c, que eu não usei, e cosseno do ângulo oposto. Mesma coisa aqui, ó. Se eu for olhar para o triângulo, começando da letrinha b, ficaria b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza. Eu tenho que colocar de complemento aqui. Menos 2. Agora eu vou usar essas letras aqui, né? A e C. A vezes C. Cosseno. De que ângulo agora? Se eu comecei com o lado B aqui, eu vou usar o ângulo B, obviamente. Então aqui vai ficar cosseno de B. A mesma coisa com C, né? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes, que é a e b, que são as outras duas letras, né? Cosseno do c, né? Então aqui eu tenho três formulazinhas, que são as leis do cosseno desse triângulo. Quando que eu vou usar cada uma das fórmulas? Como é que eu sei que eu vou começar com A, com B ou com C? Depende do meu problema. Vou começar com a informação que eu tenho. Então, por exemplo, vou analisar, né? A gente sempre vai fazer aquela análise de tentar montar um triângulo, preencher os valores e vou verificar o que eu tenho, o que está faltando aqui, ó. Eu vou usar prioritariamente o lado que eu tenho meu ângulo, né? Então, ó, se eu tenho um ângulo A, como nesse caso a gente vai ter menos ângulos do que lados, provavelmente a gente vai ter só um ângulo. Então, eu vou usar o cosseno do ângulo que eu tenho. Cosseno do A, do B ou do C. Provavelmente eu não vou ter os três. Vamos tentar aplicar isso aqui. Ó, vamos começar com um caso bem direto, né? Tem um triângulo aqui já pronto e quero descobrir a medida do lado X. Observem que ocorreu exatamente o que eu disse antes, né? Eu conheço mais lados do que ângulos. Então aqui eu conheço esse lado e conheço um ângulo só.
Ah, mas aqui é 90 graus, ó. Eu sei que é 90 graus, dá pra ver que é 90 olhando a figura. Não, tá? Tomem cuidado com isso. Se não tiver uma descrição no texto, se não tiver marcado na figura que é 90, se não tiver explícito que é 90 graus, não façam isso, tá? Não tentem achar que o que parece ser reto é reto, parece ser metade, tá? Tem que estar no texto ou marcado na figura para vocês utilizarem isso, tá? Aqui parece um triângulo retângulo, mas eu não vou usar isso. Pode até ser, mas eu não tenho certeza, então não posso usar, tá? Como é que funciona aqui? Não daria para usar a lei dos senos, por quê? A lei dos senos eu preciso de pelo menos dois ângulos. Vou colocar um número sobre o seno dele, outro número sobre o seno dele, e assim por diante, né? Aqui eu só tenho esse ângulo. Eu vou usar a lei dos cossenos. E como é que funciona isso aqui? Do jeito que a gente fez ali atrás, vou colocar as letrinhas aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui é o Azinho. Preciso colocar? Não, tá? Só vou colocar para ilustração mesmo. Opa, aqui é o Czinho. Aqui é o Bzinho. Tá? Então, ó, sempre o que está de frente são os correspondentes. O B de frente, Bzão de frente com o Bzinho, o Azão de frente com o Azinho, e assim por diante, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho esse ângulo. Então, vou usar o cosseno dele. Se eu vou usar o cosseno dele, eu tenho que usar o lado de frente para começar, tá? Então, sempre vou usar para terminar esse ângulo e para começar esse lado. Sempre os que estão de frente. Então, eu começo com um lado e termino com um ângulo. Sempre os de frente. Então, aqui, por exemplo, na hora de montar minha fórmula, ó, como eu disse para vocês, é algo parecido com o teorema de Pitágoras, né? Vou começar aqui. B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Coloquei aqui começando pelo Bzinho. Por quê? Porque é o ângulo que eu tenho. O que vem depois? Menos 2. Esses dois valores aqui, o A e o C. E cosseno, como é a lei dos cossenos, né? Do ângulo que eu tenho. Que é o Bzão ali, no caso é os 60 graus. Beleza? E eu vou substituir os valores. Então, b ao quadrado, no caso ali da minha figura é x ao quadrado. Posso deixar b também, tá? Mas vou colocar o x só porque está lá. Aqui é x ao quadrado é igual a ao quadrado, que é 8 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é 5 ao quadrado. São os outros dois lados, né? Então, comecei com x, usei o 8 e o 5. O que vem depois? Menos 2 vezes 8 vezes 5. 8 vezes 5. Beleza. E por último, cosseno do ângulo que eu tenho, que é 60 graus. E agora eu vou resolver essa equaçãozinha aqui. Deu para entender o que eu fiz até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente prosseguir? Então, vamos terminar aqui nossa continha. Vamos lá então, aqui ó, x quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64 mais 25 menos 2 vezes 8 vezes 5. Então tem aqui 2 vezes 8, 16, vezes 5, 80. Vezes cosseno de 60 graus. E da onde que eu estou tirando esses valores? Memorizei aquela tabelinha lá, do seno, cosseno, tangente para 30, 45 e 60. Então, sei que cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, tenho que x ao quadrado é igual a 64 mais 25 menos 80 vezes 1 dividido por 2. Ou seja, 80 dividido por 2, que é 40. Então, x quadrado é 64 mais 25 menos 40. Isso dá 49. Ou seja,
x é raiz quadrada de 49, né? Para cancelar o quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, eu sei que agora o x é 7. Então, tenho aqui as 3 medidas do meu triângulo. X é 7. Beleza? Fácil ou difícil? O que vocês acharam? Médio. Beleza? Então, a questão é tentar reescrever bastante a fórmula e tentar lembrar. Envolvendo triângulos. Vamos para os outros problemas, então. Aqui, bem direto também, só que eu não tenho a figura. Está escrito assim. Considere o triângulo ABC. Tá aqui. O ângulo A é 45 graus. O lado Azinho é B. O lado B... O lado Azinho é B, não. O lado Azinho é 4. E o lado Bzinho é 4 raiz de 10. Determina a medida do comprimento C do outro lado do triângulo. Então aqui, ó, só para ilustrar mesmo, eu vou fazer um triângulo ABC. Vou avisar que vai aparecer, ué. Mas aqui eu apareço? Sim. Cadê eu pegar uma chave, amor? Tá, mas eu só tô falando, ué. Tá. Mas você devia ter deixado a chave onde você tem que deixar, né? Não na porta. Só para ilustrar, eu vou fazer aqui meu triângulo ABC. De qualquer jeito, não sei os ângulos, tá? Então, só para ter um triângulo ABC aqui mesmo. Pronto. Aqui é meu triângulo ABC. Onde que eu vou colocar o A, o B e o C? Em qualquer lugar, tá? Vou colocar aqui A, B e C. Então, só um esboço mesmo sobre o meu triângulo ABC. Fiz isso. Agora eu vou completar com o que está lá no texto. Ó. Tá escrito o seguinte. Está escrito que o ângulo A é de 45 graus. Eu vou colocar aqui 45 graus. Está escrito que o lado Azinho mede 4. O lado Bzinho mede 4 raiz de 2. A pergunta é quanto mede o lado Czinho. Então, tenho essa imagem aqui. É o que está descrito no texto. Só isso que eu tenho de informação, né? Eu tenho os lados, 2 lados e um ângulo. Então, de novo, não daria para usar a lei dos senos porque eu tenho mais... Só um minutinho. Voltei. Ele só resolveu um problema ali rapidinho. Então, ó. Então, aqui no meu caso, eu tenho o meu triângulo tem mais lados do que ângulo. Então, sempre que eu tiver mais lados do que ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a minha regrinha aqui? Eu sempre vou utilizar o ângulo que eu tenho
e o lado que eu tenho como referência. Então, no caso aqui, ó, é o 4 e o 45 graus. Então, eu vou começar assim. 4 ao quadrado, né, é igual ao restante. E aí, por que que eu não vou começar pelo c ao quadrado, já que ele é o valor a ser descoberto aqui, que é o valor desconhecido? Eu não vou começar pelo czinho aqui, porque eu não sei o ângulo C, tá? Sempre o valor que eu começo, lembra, a gente começa com um valor e termina com um ângulo oposto. Se eu começar com Czinho, eu teria que terminar com um ângulo C aqui. E eu não sei esse ângulo, então não posso começar escrevendo lá C ao quadrado igual... Tananana. Não daria para fazer assim. Então aqui o correto é começar escrevendo 4 ao quadrado igual assim por diante. Então, só para ilustrar, vou deixar as letrinhas aqui, ó. Aqui é o lado Azinho, né? E de cá é o lado Bzinho. Então, como é que vai ficar a minha regra? Eu vou começar pelo A e terminar pelo cosseno do A. Então, vai ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos 2 vezes o B vezes o C, que são as outras duas letras aqui. E aí, que eu disse para vocês, eu termino com o cosseno do ângulo A. Então, se eu tivesse começado com a letra Czinho, eu teria que terminar com o cosseno do ângulo C. Não daria, porque eu não sei o ângulo C. Então, por isso que eu comecei com a letra Azinho. Precisa sempre escrever a fórmula toda vez que for resolver? Não, tá? Eu prefiro escrever, que ajuda a memorizar. Vai ficar assim. 4 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, B ao quadrado é 4 raiz de 2 ao quadrado mais C ao quadrado. O C eu não sei quanto que é, né? Menos 2 vezes o B vezes o C, ou seja, 2 vezes 4 raiz de 2 vezes o C, vezes cosseno do ângulo A, que é 45 graus. Então, bem grandinha a nossa expressão, mas bem tranquilo. Só agrupando corretamente aqui. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 4 ao quadrado, 16. 4 raiz de 2 ao quadrado. Como é que eu calculo isso aqui? Vamos fazer um parênteses aqui. 4 raiz de 2 ao quadrado. Sempre que eu tenho a multiplicação dentro dos parênteses ao quadrado, eu vou calcular o primeiro valor ao quadrado vezes o segundo valor ao quadrado. Ao quadrado. Beleza? Então, aqui no caso é 4 ao quadrado, 16. E raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu coloquei dentro dos parênteses, mas poderia... Dentro da raiz, mas eu poderia ter escrito assim também. Tá? Dá na mesma, tanto faz. Eu sei que 2 ao quadrado é 4, a raiz de 4 é 2. Né? Então, a gente já fez isso aqui um monte de vezes. Quando tem ao quadrado e raiz quadrada, a gente pode cancelar a raiz. Vai sobrar somente o 2. Então, eu tenho 16 vezes 2, que é igual a 32. Então, 4 raiz de 2 ao quadrado é igual a 32, tá? É só elevar ao quadrado o primeiro e o segundo. Cuidado, tá? Isso só vale quando for multiplicação ou divisão. Se fosse 4 mais raiz de 2 ao quadrado, aqui já é outro esquema, tá? Para calcular, eu teria que fazer 4 mais raiz de 2 vezes 4 mais raiz de 2, fazer todas as distribuições e assim por diante. Tá? Então, essa propriedade aqui de colocar tudo ao quadrado só vale quando for vezes ou dividido. Tá? Voltando aqui então, eu acabei de fazer 4 ao quadrado, 16. Aí eu vou deixar aqui separado para lembrar de onde que eu tirei esses resultados, né? 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Mais c ao quadrado. Agora eu vou multiplicar aqui um pouco as coisas, olha. 2 vezes 4 dá 8, né? Aqui. Então, tem 8 raiz de 2 vezes c
vezes cosseno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Melhorando um pouco ainda a nossa expressão, eu tenho 16, que é igual a 16 vezes 2 é 32, como a gente tinha acabado de fazer, mais c ao quadrado, menos. Agora vamos ver o que dá para simplificar nessa parte aqui. Olha o que eu tenho. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui, vou fazer aqui de novo no meu rascunho, ó. Está escrito assim, 8 vezes raiz de 2 vezes c vezes raiz de 2 sobre 2. Vou agrupar os valores aqui. Vou deixar o czinho de lado por enquanto. Vou escrever 8 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Olha, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? Que é 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. C vezes 8 vezes 2 sobre 2. Essas duas raízes multiplicadas aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Dividir por 2. 2 dividido por 2 cancela, né? Ou faz 8 vezes 2, depois divide por 2, vai dar na mesma. O que sobrou? Só o C e o 8. Ou seja, tudo que eu tinha ali na verdade é 8C. Então tem aqui 8 vezes C. Tá? Então, essa continha aqui o que vai sobrar? Raiz vezes raiz, dividir por 2, vai cancelar e vai sobrar somente o 8 e o C. Na última linha, eu tenho então o seguinte, ó. 16 igual a 32 mais c ao quadrado menos 8c. Ou seja, eu vou escrever assim, 0 é igual a menos 16. Por que menos 16? Que é esse 16 que veio para cá. Tá? Mudou de lado, mudou o sinal. Então vai ficar menos 16 mais 32 mais c ao quadrado menos 8c. Veja, 0 é igual a menos 16 mais 32 é 16. Mais c ao quadrado menos 8c. Tem aqui então uma equação do segundo grau para ser resolvida. Nosso penúltimo tema aí das nossas aulas. Eu quero descobrir o zero dessa equação aqui. Vamos lá então. A minha expressão é 0 é igual a 16 mais c ao quadrado menos 8c. Os coeficientes, né, usando a fórmula resolutiva de sempre. Então, o a aqui é 1, o b menos 8 e o c é 16. Lembrando que não é sempre a, b, c na ordem, não. Né? O a é o número que multiplica o x quadrado. O c ao quadrado, no caso aqui. Eu vou trocar aqui só para não confundir esse czinho com o c da fórmula. Tá? Eu vou trocar aqui e vou escrever assim. X. Tá? Só para não ficar confundindo o c do problema com o c da fórmula de Bhaskara aqui. Então, ó, o a é o número que multiplica o x quadrado, o b é o número que multiplica o x sem estar ao quadrado e o c é o número que está sozinho. Então aqui eu vou calcular. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então delta é b ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. Delta é 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 1 vezes 16, também é 64. Ou seja, delta é 0. Se delta é 0, x, que é menos b mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a, vai ficar menos b, menos 8, mais ou menos raiz de 0,
é 0, né? Nem precisava ter colocado. Dividido por 2 vezes o A, que é 1. Ou seja, menos menos 8 dá 8. Mais ou menos 0 não vai fazer diferença, né? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho que o x é 4. Troquei o x, o czinho pelo x, né? Então, aqui, eu sei que o meu czinho, que é o c, o x que a gente acabou de descobrir lá, é 4. Ou seja, o lado aqui vale 4 também. Beleza? Fácil ou difícil? O que vocês acharam aí? Tranquilo ainda? Sim, né? O tempo é sempre o que pesa aqui, tá? Mas, como eu disse anteriormente, fazer explicando e simplesmente resolver, vocês vão ver que vocês conseguem fazer isso um pouco mais rápido do que eu explicando aqui. Então, acho que dá. Na hora de fazer, são coisas que vocês já conhecem bastante, né? As operações básicas, usar a fórmula de Bhaskara. Só começar, né? Aquele arranque inicial ali que pode dificultar um pouquinho. Beleza. Então, esses foram os casos mais diretos. No primeiro caso, obviamente, eu tinha mais lados do que ângulos. Então, por isso que eu comecei usando a lei dos cossenos. Lembrando que eu sempre vou usar, olha aqui na minha formulazinha aqui, vou repetir. O primeiro valor e o último valor tem que ser o lado e o ângulo que estão de frente. Tá? Não posso misturar isso aqui não, senão vai ficar errado minha expressão. Mesmo quando eu não quero descobrir exatamente esse lado aqui. Tá? Mesmo quando eu quero descobrir outro lado que não seja o que está de frente para o ângulo. Sempre vou usar essa mesma ideia. Vou usar o lado, começar por ele. Igual lá eu coloquei 4 ao quadrado. E o ângulo oposto. Sempre vou usar essas duas referências. Vamos para um último exemplo aqui agora, então. O exemplo aqui é o seguinte. O famoso relógio de 4 faces, localizado no Palácio de Westminster, em Londres, junto do sino do Big Ben, foi construído em 1859 e é símbolo da realeza britânica. O relógio de 4 faces e o sino do Big Ben fazem parte da torre da estrutura conhecida como Elizabeth Tower. Então, tem a torre aqui, e o relógio grandioso. A questão aqui é o seguinte. O ponteiro das horas e dos minutos desse relógio tem medidas de comprimento de 2,7 metros e 4,7 metros, respectivamente. Ou seja, o das horas mede 2,7 e o dos minutos 4,7. Quando esse relógio marca 14 horas, qual é a medida de distância entre as pontas do ponteiro? Eis a questão, então. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso para começar a resolver isso aqui é um plano. Por onde que vocês acham que eu devo começar? Digam aí que eu vou seguindo as instruções de vocês. Então, para vocês resolverem essa questão, qual que seria o primeiro passo? Vem à mente aí. Eu primeiro ia desenhar o relógio Ótimo. para ter uma visão melhor. Um desenho, nada mal. Então aqui, eu vou só deixar anotado aqui as medidas, né? Então o ponteiro das horas tem 2,7 metros. Dos minutos, 4,7 metros. E o horário lá era 14 horas, né?
Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é desenhar um relógio, né? Bem rabiscão mesmo aqui mesmo. Só para ter uma noção de como é que vai ser a situação. Então aqui eu vou ter o ponteiro das horas e às 14 horas, né? O relógio aqui é 12, 1, 2, 14 horas, né? Mesmo que 2 horas. Vou fazer isso maior um pouquinho. Relógio oval. Design moderno. Então eu tenho aqui 12. Obviamente que isso seria uma circunferência, né? Mas aqui a arte não permite. Então, ó. Meu ponteiro das horas em 2,7 metros. Opa. Os minutos, né? 14 horas. Então aqui tem 4,7 metros. E das horas, tá apontando para o 2 aqui. 2,7 metros. A questão aqui é a seguinte. Qual a distância entre a ponta dos ponteiros? Ponta dos ponteiros é estranho, né? Então, qual que é a distância? Essa distância aqui, ó. De verde. Quanto que vale isso aqui? Vou chamar de Azinho. Então, a pergunta é essa, né? Qual que é a distância aqui da ponta dos ponteiros até lá? Então, fiz esse rascunho aqui. Deixa eu fazer um desenhozinho melhor, né? Eu tenho esse triângulo aqui, então, ó. E aí eu sei que aqui mede 4,7. Aqui mede 2,7. Apesar de parecer estar igual, né? Mas vamos na fé. E aqui é o Azinho que eu quero descobrir. Beleza, então saí da situação do relógio, consegui pensar no triângulo. E agora eu tenho que descobrir o valor do Azinho lá. O que está faltando aqui na minha figura para eu conseguir responder essa pergunta? Precisa Aqui, de um ângulo. preciso de um ângulo, né? E aqui, o ângulo que dá para descobrir é o ângulo entre os ponteiros, né? Porque esse ângulo aqui é mais complicado. Então, o ângulo que dá para descobrir é o ângulo entre os ponteiros, né? Entre o ponteiro dos minutos e das horas aqui. Que é o meu ângulo A. Vamos colocar algumas letras aqui. A, B, C. E quanto que mede esse ângulo A aí? A medida desse ângulozinho aí. Alguma ideia? Se o relógio tivesse marcando 4 horas, o ângulo seria de 90, né? Como está Hum. marcando metade, seria 45? Não, 4 horas não é de 90, não. É 6 horas, não é? 6 horas é 180. Deixa eu colocar um desenhozinho melhor aí, pra gente pra eu conseguir marcar com vocês. Aqui, achei exatamente essa imagem. Só um minutinho, só vou copiar e colocar aqui no slide pra gente.
Vai dar para visualizar melhor. Vou até apagar minha obra de arte aqui. Vou conseguir desenhar nesse aqui. Então, ó, tem exatamente a nossa situação, né? Tem esse triângulozinho aqui. Vou fechar aqui. Então, é em cima deste triângulo aqui que a gente está trabalhando. A questão é, quantos graus tem aqui na parte interna entre esses dois ponteiros aqui? Vocês podem perceber que o relógio aqui, né, ele está dividido em 12 partes iguais, né? Então aqui, ó, eu tenho essa marcação aqui, olha. Galinha. Vou colocar aqui as linhas só para a gente ter uma noção. Então, ó. Beleza. Então, ó, o que eu fiz aqui foi dividir o meu círculo, né, em 12 partes. Então, cada partezinha aqui, ó, vocês viram que as linhas vermelhas, cada uma delas, cada pares delas, né, formam ângulos. Então, ó, entre o 12 e o 1, eu vou ter esse ângulozinho aqui de azul. Ficou faltando uma linha, né? Entre o 8 e o 2 aqui. Opa. Aqui, do 8 para o 2. A regiãozinha dessa aqui vai me dar um ângulo interno. E é exatamente a mesma medida. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo. Se eu marcar aqui, ó, de azul, aqui embaixo, esse ângulozinho também é igual. Qualquer um desses valores aqui, todos eles têm a mesma medida, né? Esse ângulo tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, tem a mesma medida desse, e assim por diante. Ou seja, eu consigo dividir minha circunferência aqui em 12 partes. E aí a ideia, sempre que tiver um problema envolvendo relógios, assim, que não é tão incomum assim, eu vou pensar o seguinte: 360 graus dividido em 12 partes, eu vou ter aqui 30 graus. Ou seja, entre cada número, entre o 12 e 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, assim por diante, eu vou ter sempre 30 graus. E com isso eu consigo pensar nos ângulos entre os ponteiros para as horas inteiras, tá? Depois a gente pode até fazer algum problema sobre relógio. Por exemplo, quando for, sei lá, aqui são 14 horas em ponto, né? Sempre que for o horário exato, então, 3 horas em ponto, 2 horas em ponto, 1 hora em ponto, sempre vai estar no 12 e no número, né? Se for, por exemplo, 2 horas e 7 minutos, aí vai mudar um pouquinho essa angulação, não é simplesmente dividir o meu círculo assim, em partes iguais. Mas quando as horas são exatas, né, redondas, 2, 3, 4, 5 horas exatas, tá bem fácil pensar nisso. Vou dividir o meu círculo aqui em 12. Então, cada ângulo desse tem 30 graus. E olha aqui, ó, dá para ver no meu desenho que está marcado aqui, eu vou pegar dois desses ângulos, né? Vou usar duas regiões dessas aqui. Então, eu sei que esse ângulozinho aqui, ó, se cada um é 30, esse ângulozinho aqui é de 60 graus. Então, lá no meu triângulozinho, aqui é 60 graus. E aí sim, eu consigo resolver a minha questão. Beleza? Deu para entender qual foi a minha ideia aqui para encontrar esses 60 graus? Sim? Não? E aí? Beleza. Então, dividi em 12 partes. Achei 60 graus. Agora eu vou focar nesse triângulozinho verde aqui, ó, o ABC. Eu já sei o lado dos ponteiros. Um é 4,7, outro é 2,7.
Já sei o meu ângulo e quero descobrir a distância entre os ponteiros, a ponta dos ponteiros aqui. Né? Vamos lá, então. Como é que vai ficar a minha expressão? Lembra que eu vou usar sempre o ângulo e o lado oposto. Então, eu vou usar o 60 e o azinho para começar. Vai ficar, então, a ao quadrado é igual a os outros lados ao quadrado, né? Que seria o bzinho ao quadrado mais o c ao quadrado menos 2 vezes o b vezes o c e o cosseno do ângulo A, é o que está de frente. Então, vai ficar. Vou pegar isso aqui e do outro lado. Vai ficar, então, a ao quadrado, que é a medida que eu quero descobrir, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, eu tenho aqui 4,7 ao quadrado mais 2,7 ao quadrado, que são as outras duas medidas. Menos 2 vezes 4,7 vezes 2,7 vezes cosseno de A, que a gente acabou de falar que é 60 graus. Então, tem A ao quadrado é igual. E aí eu vou calcular essas potências aqui, né? 4,7 ao quadrado, isso é 22,09. Menos não, mais 2,7 ao quadrado, isso é o mesmo que 7,29. Menos 2 vezes. E aí aqui, ó, vou colocar assim, 2 vezes 4,7 vezes 2,7 vezes cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2, como a gente acabou de usar agorinha. Olha o que eu tenho aqui, ó. 2 vezes isso, e depois eu divido por 2. Então, eu já vou cancelar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Vai sobrar a ao quadrado é igual a 22,09 mais 7,29. E aí que já poderiam ter agrupado, tá? Menos 4,7 vezes 2,7. É 12,69. A ao quadrado é igual a... Então, tem 22,09 mais 7,29 menos 12,69. Isso aqui é igual a 16,69. Ou seja, o A é a raiz disso. O meu A é aproximadamente 4, né? É 4,08. É a distância entre os dois ponteiros. Então, aqui, o que eu fiz? Tem vários números decimais, então eu usei uma calculadora para resolver, mas o principal seria identificar o ângulo entre os ponteiros e substituir corretamente na lei dos cossenos. Ok?